Mas uma coisa eu estou certo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele está presente aqui nesta noite. E estou certo também que cada um de vocês, que deslocaram de suas casas e vieram para a casa do Senhor, Deus irá te abençoar, Deus irá falar poderosamente ao vosso coração nesta noite. Você não sairá daqui da mesma forma que vocês entraram, não. Algo irá acontecer na vossa vida, não que eu irei fazer, mas que Deus irá fazer. Deus é que irá falar ao vosso coração nesta noite, porque aqui está a noiva do Cordeiro, e Deus, Ele tem um amor muito grande por esta noiva. Então, eu dou graças ao meu Deus por este momento, nesta noite. Estava meditando nesta tarde deste dia, pensando de onde Deus me tirou. Pastor Itemar conhece, pastor Valdinei também, de um lugar bem difícil, chamado Padre Ângelo. Ali que eu me converti ao Senhor, e Deus me tirou de lá, e nunca passava na minha mente de estar pregando numa igreja tão grande como essa, pela terceira vez, que vai estar completando hoje a terceira vez, de estar falando da palavra de Deus para esta igreja muito linda, muito amada e muito querida pelo nosso Deus. Então vamos para o texto, Êxodo capítulo 3, eu estarei lendo os versículos aqui para tomar para a nossa meditação, e ao mesmo tempo está compartilhando com os irmãos nesta noite o que o Espírito Santo estiver falando através da minha boca. Então no versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, a uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, se virava para lá, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Irmãos, antes de iniciarmos a pregação da palavra, quero estar agradecendo também a minha família que está aqui comigo, a Valdinéia, Elisama, que nos acompanhou, está aqui junto conosco, e também a família do cooperador Rosinei, que deslocaram de lá também, e aí estão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, voltando para a palavra de Deus, achei por bem voltar lá em Gênesis, no capítulo 37, a qual a Bíblia vem falando ali de um filho de Jacó, por nome José. E a Bíblia diz que José, sonhando um sonho, que ele via, estava no campo atando os feixes, e os demais feixes se inclinavam para o feixe que José estava. E José contando esse sonho para os seus irmãos começaram brotar uma ira dentro deles contra José. Depois ele sonha outro sonho do sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Então, contando o seu sonho, o seu pai guardava consigo esse sonho, mas a Bíblia diz que os seus irmãos ficaram
muito furiosos, dizendo: nós iremos encurvar perante ti, ou você irá mandar sobre nós, ter autoridade sobre nós? Só que José, quando sonha esse sonho, era Deus mostrando para José o trajeto, ou o chamado, ou o propósito em que Deus tinha na vida deste jovem. Então Deus mostra para ele em sonho do que viria a acontecer. E a Bíblia diz que um dia os seus irmãos, estando cuidando do rebanho de Jacó, Jacó manda que José vai atrás deles e vê como estava passando e trazer notícia para Jacó. E José sai, a Bíblia diz que José saindo então, quando ele está no deserto, meio perdido, encontra o homem. E a Bíblia diz que o homem pergunta se ele estava perdido, ele pergunta onde estavam os seus irmãos. Então o homem, dizendo para onde os seus irmãos haviam ido, a Bíblia diz que José vai. E quando seus irmãos avistam José, a Bíblia diz que eles olharam e disseram: lá vem o sonhador. E a Bíblia diz que a partir, naquele momento, quando eles avistam José, estando no deserto, José sem ninguém para o defender, eles começam então a tramar entre eles um projeto para tirar a vida de José. Mas o seu irmão mais velho disse: não, nós não tocamos na sua vida para tirar a vida de José. Façamos o seguinte: jogamos ele dentro da cisterna, ou em outra expressão, dentro de um poço. E a Bíblia diz que assim fez. Agora o que eu quero está refletindo junto com os irmãos. José lá vai inocentemente, levando alimento. O seu plano era encontrar seus irmãos com alegria no seu coração. A Bíblia não diz, com certeza, quando José avista os seus irmãos, seu coração se alegra, pensando o seguinte: agora eu já não estou mais só, eu estou junto com os irmãos, consegui encontrá-los. Mas só que José não sabia que ele estava indo de encontro com seus maiores inimigos, a qual estava tramando até mesmo para tirar a sua vida. E José inocentemente estava indo com seu coração transbordando de alegria e levando alimento para eles. A Bíblia não diz, mas com certeza José estava preocupado e pensando: eu demorei em encontrá-los, com certeza eles estão famintos, eu preciso encontrá-los mais rápido para matar a sua fome. Obrigado. Para matar a sua fome. Mas a Bíblia diz que eles estavam tramando para tirar a sua própria vida. E assim aconteceu. José chegando sorridente diante dos seus irmãos, entregando o alimento, o pão para eles se alimentarem. E agora eles pegam José, jogam ele dentro da cisterna. E a Bíblia diz que eles, olhando, viu que não tinha água na cisterna. Então vemos que agora eles começaram a tramar outro plano, vindo a caravana de Ismaelita. E a Bíblia diz que eles pegaram José, venderam para a caravana de Ismaelita, e José agora é levado para o Egito, porque a caravana estava indo para o Egito. Agora, observe comigo, irmãos, que nenhum deles estava entendendo, aleluia, o que estava acontecendo. Na mente deles estava pensando: nós estamos matando o sonho de José. Na mente deles estava pensando: nós vamos mostrar para José o que é sonhar e dizer que ele irá reinar sobre nós. Mas só que eles não estavam entendendo a forma de Deus trabalhar. O que eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite, que às vezes, irmãos, Deus trabalha na nossa vida, em prol da nossa caminhada, em prol do nosso ministério, em prol da nossa trajetória. E às vezes acontece algo na nossa trajetória e nós ficamos a perguntar, aleluia, tentando achar um porquê com o Senhor Deus: o porquê estou passando por isso, ou porquê estou passando por aquilo. Com certeza José, no momento em que ele é levado pela caravana de Ismaelita, aleluia, ele estava sem entender nada, triste, angustiado, abatido, aleluia, estraçalhado. Poderia dizer: se o seu
seu coração por ver os seus irmãos com tamanha covardia, aleluia, e maldade, e que estavam fazendo com ele, vendendo ele para uma caravana de ismaelitas, de pessoas estranhas, para ser levado como escravo. Aleluia. Mas Deus sabia. José não estava entendendo, mas Deus sabia de tudo. E às vezes, quando nós estamos passando por situação difícil também na nossa caminhada, no nosso ministério, nós ficamos procurando uma explicação a Deus. Mas o que eu quero dizer nesta noite, Deus não precisa ou não deve explicação a ninguém. Se Deus estiver fazendo, se algo estiver acontecendo na sua vida, e você tem um chamado de Deus tem um propósito na sua vida, aceita somente, apenas levanta a sua mão para o céu, e diz: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo, muito obrigado por permitir me passar por tal situação, eu sou grato ao Senhor. Eu ouço pregadores dizer que Deus complica e descomplica e depois explica o porquê aconteceu. Não, Deus não deve explicação a ninguém, porque Ele é o nosso Senhor. E quando nós estiver passando por situação, aleluia, difícil, complicada, difícil de entender, que nós não conseguimos achar uma explicação, não conseguimos entender, quando saímos do outro lado, Deus vai fazer nós voltarmos ao cenário, para nós vermos aonde nós passamos, o porquê da situação, para então entender o agir de Deus, o porquê de tudo que aconteceu na nossa vida, no nosso ministério. Não importa a situação. Eu sei que quando Deus permite tal situação como a situação de José, é o momento que, espiritualmente falando, nós ficamos arrasados, nós ficamos até mesmo triste, angustiado, pensando: agora é o meu fim, agora não dá para mim prosseguir mais, agora eu vou morrer, eu vou perecer, porque Deus me abandonou. Ei, Deus não nos abandonou, Deus não abandona ninguém. Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele permite você passar por situação constrangedora, Deus permite você passar por sofrimento. Aí você vai perguntar: ah, mas eu sirvo um Deus. E quem te disse que Deus vai te aliviar do seu sofrimento? Porque o sofrimento que você estiver passando, Deus vai permitir para preparar você no ministério, no chamado, no propósito que Deus tem na sua vida, a qual ainda você está perdido, sem compreender a razão, o porquê, a circunstância de tudo. Edokimento ou Ranaya Ridori Kiawi Xéria Duraiaui, promite promindefa, sucante ou decalassuri comandarabacalamandarabagai. Lá vai José sendo levado por uma caravana de ismaelitas, enfrentando sofrimento. E agora José vai parar no Egito, é vendido para Potifar, o eunuco. E a Bíblia diz que o sofrimento de José não para aí. A Bíblia diz que um certo dia, a mulher de Potifar, tentando ficar com José, ele se esquiva da sua mão, e ela agarra nas suas vestes, e as suas vestes ficam na mão daquela mulher, é endemoniada, e aí ela acusa ele, falou que ele havia tentado ficar com ela. Agora José é levado para a prisão. E com certeza José, dentro da prisão, estava dizendo:
acabou o meu sonho. Acabou o meu sonho. Às vezes tem alguém aqui nesta noite, passando por situação tão difícil, e você sonhava, ou sonha até hoje, em fazer algo para Deus, e você fica a perguntar: o meu sonho não vai concretizar, o meu sonho não vai tornar uma realidade. Deixa eu te dizer, não tenta entender a forma de Deus trabalhar na sua vida, porque tudo o que estava acontecendo com José era contribuindo. E o que eu quero dizer nesta noite, aquele que Deus tem propósito na sua vida, tudo que vier a acontecer na sua vida é para contribuir o propósito que Deus tem na sua vida para realizar. É algo encaminhando no caminho certo, mas para o nosso olhar humano parece que está na contramão, aleluia, do propósito, do chamado que Deus tem na nossa vida. Não. Tudo que acontece na nossa vida é contribuindo para o andamento do nosso ministério, do nosso chamado, e que nós venhamos a sair daqui nesta noite, entendendo, aleluia, a forma de Deus trabalhar, mesmo que não queremos, porque ninguém queira passar por momento difícil, ninguém queira passar por provação, ninguém queira passar por situação humilhante, por sofrimento tamanho, aleluia, mas o seu Deus, Ele sabe o como trabalhar, o seu Deus sabe o como operar na sua vida, na sua família, no seu ministério. Deus sabe de todas as coisas, aleluia, e nós não sabemos de nada, mas Deus sabe. A Bíblia diz, antes de nós pensarmos, Ele já sabe o que nós iremos pensar. Então entenda, queridos, o propósito de Deus na sua vida, Ele vai cumprir, mas apenas aceita o trabalhar de Deus, apenas aceita o trabalhar de Deus, apenas aceita o trabalhar de Deus. Porque José está preso, a Bíblia não diz, mas quem sabe ele pensava, agora irei morrer. Mas para Deus não. Deus olhava para José e dizia, ainda tem vida aí. José, quem sabe, pensava, agora acabou a esperança. Deus dizia, não, José, eu estou renovando, vou renovar a sua esperança. Quem sabe José pensava e dizia, agora acabou o meu sonho. Deus dizia, não, José, eu estou trabalhando em prol do seu sonho, para que ele venha cumprir na sua vida. Mas porém, para o seu sonho se cumprir, eu preciso te preparar. Para o seu sonho cumprir, eu preciso trabalhar na sua vida. Crê somente. E a Bíblia diz que um certo dia agora, José é tirado da prisão para interpretar o sonho ali de Faraó. E agora chega o momento que José é libertado do sofrimento, José é tirado da prisão, José agora é trazido para o palácio, e ele interpretando o sonho, a Bíblia diz que Faraó coloca ele como governador do Egito. Agora percebe o sonho de José se cumprindo, mas para isso foi preciso passar por sofrimento, passar por muitas circunstâncias até chegar no lugar aonde ele havia sonhado que Deus iria colocar. E aí se cumpre, quando José agora, ele se torna governador do Egito, através do sonho que José havia sonhado. Deus estava mostrando que havia acontecer uma grande seca ali na região, em toda parte ali. Então o povo, aleluia, Jacó e seus irmãos, a Bíblia diz 70 pessoas, foi preciso descer para o Egito. Então cumpre o sonho de José.
do que estava no campo atando os feixes, os outros feixes inclinavam perante ele. Estava falando de armazenamento, de fartura, que José, sendo governador, iria armazenar ali. E quando ele fala do sol e a lua, e as 11 estrelas inclinando perante ele, ele está dizendo de Jacó, seu pai, e a sua mãe, descendo para o Egito. Então todos eles iriam submeter a José, porque ele agora que era o governador, ele que comandava sobre seus irmãos, seu pai e a sua mãe. Então cumpre o sonho de José. Eu até estive meditando nesta palavra, e se fosse para mim dar um tema, eu estaria dando o tema que foi aqui do Jubileu de Ouro, palácios e deserto. E agora nós iremos entrar na mensagem. O texto em que li nesta noite para a nossa meditação, ela vem falando de Moisés, mas quando nós voltamos lá no capítulo 1 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que José agora veio a morrer. Então José morrendo, ele era o governador, morrendo José, agora é outro governador, por nome Faraó. E a Bíblia diz, a partir do capítulo 1, versículo 1, que o povo de Israel, o povo hebreu, estava crescendo assustadoramente, a ponto de preocupar Faraó e fazer reunião para ver o que eles iriam fazer, porque ele temia que Israel, vindo a nação inimiga para guerrear contra ali os egípcios, ele temia que Israel unisse com a outra nação inimiga contra eles. Esta era a sua preocupação, e a Bíblia diz que eles começaram agora a fazer reunião e colocando o serviço mais pesado sobre o povo hebreu, para ver se eles paravam um pouco de crescer. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles colocavam o serviço pesado, mais o povo de Israel crescia. Então começa agora a colocar eles massarem barro, fazer tijolos, e enfim, mas nada pôde dar um basta sobre o crescimento dessa nação. Sabe por quê? Porque era a nação que Deus havia prometido lá para Abraão, quando ele sai no Gênesis capítulo 12, Deus prometendo que através da sua descendência ele faria uma grande nação. Percebe então que esta palavra do Senhor, promessa de Deus, ela vem se cumprindo sobre o seu povo. E o que eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite: você que Deus tem feito uma promessa na sua vida, sobre a sua família, ei, não preocupa, não pense que está demorando, ou que vai demorar, ou que não vai se cumprir. Entenda somente, se Deus prometeu, ele vai cumprir, porque ele é em Números, aleluia, a Bíblia diz que ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, quando Deus fala, está falado, e ele trabalha para cumprir a promessa que ele faz aos seus. Ei, faço parte desta promessa que Deus tem feito para a humanidade na terra. A promessa de Deus é salvar a humanidade, a promessa de Deus é abençoar a humanidade, a promessa de Deus é nos honrar. Então é preciso que nós honramos também ao nosso Deus com o nosso louvor. É preciso então que nós honramos ao nosso Deus ao ministrar a palavra. Então é preciso então que nós honramos a Deus com o nosso testemunho, seja no colégio da nossa escola, seja onde nós estivermos. O nome do Senhor dos Exércitos precisa ser honrado. Louvado seja o nome bendito do nosso Senhor e eterno Deus, que vive e que reina para todos sempre. Ele está aqui. Oh, glória! É gostoso adorar esse Deus. É gostoso servir esse Deus.
Me dou que a xemende faço de comandária. Rique a chorique me anticomante calaçui. Enderia uichou. Bruichi promimi que devlanda raia suriqueri anchou mande calabachandaraia. Deus está neste ambiente. Eu sinto a tua presença aqui nesta noite. Tura candara candara bandara bandara gachandara basura minderebi calamandara bagai. E a Bíblia prossegue dizendo, aleluia, que agora Faraó dá uma ordem para as parteiras hebreias. Quando fosse fazer o parto das hebreias, que elas matassem os meninos e deixassem somente as meninas. Plano maligno do nosso inimigo. Eu sei que o diabo, queridos, não queira que eu e você adoramos a Deus. Ele não queira que nós pregamos a palavra. Ele não queira que nós louvamos ao Senhor. Ele não quer também que nós oramos a Deus. Aleluia. Ele quer de todo modo nos matar. E ele traça os seus planos, fazendo as suas reuniões no inferno, aonde for, para tentar barrar a igreja do Senhor Jesus. Mas nós que servimos um Deus vivo, ainda que ele tente, jamais ele conseguirá nos parar. Só tem um porém que é preciso, que nós tenhamos um propósito com Deus. Porém é preciso que nós tenhamos um particular com Deus. Só tem um porém que é preciso, que nós relacionamos, aleluia, mais de perto com nosso Deus. Deus está com saudade de pessoas, do seu relacionamento, de pessoas relacionar, ser mais próximo do Senhor, aleluia. E as pessoas aos poucos, aleluia, estão se distanciando de Deus. E aí que está o perigo. Na medida que nós distanciamos, aleluia, a nossa vida espiritual, ela vai se esfriando. Se o nível espiritual estava lá em cima, ele vai abaixando, ele vai abaixando. Observe esse copo de água, quando colocou o que estava cheio, eu estou tomando, e ele vai abaixando aos poucos. Daqui a pouco chega no fundo, e aí não tem mais água, ou seja, deixa de ter algo ali dentro. Aleluia. Como que eu irei tomar mais água? É só colocando mais. E na nossa vida espiritual também, queridos, não é diferente. Nós queremos ter uma vida mais light, nós queremos viver do nosso conforto, não queremos sair do nosso conforto, porque viver no conforto é bom, aleluia, mas o Senhor requer de nós um relacionamento, uma vida de oração, um diálogo com Deus, uma vida de consagração, uma vida pautada na sua palavra, porque a sua palavra nos recomenda, orai sem cessar. O apóstolo Paulo, aleluia, dizendo em várias referências bíblicas, o próprio Senhor Jesus nos recomendou, orai ao Senhor. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está falando aqui. Aleluia. Eu falei com ele, eu vou lá, mas é o Senhor que vai falar através da minha boca. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que as mulheres hebreias, temendo a Deus, elas não atenderam a ordem de Faraó. Aleluia. E aí a nação continuou crescendo. E aí Faraó, agora percebendo que elas não estavam matando os meninos, ele procura elas e perguntam:
E elas disseram, inventaram a desculpa, dizendo: não, Senhor, as mulheres hebreias são mais espertas. Antes de nos procurar, ou antes de nós irmos, elas já deram a luz. Aí o que Faraó faz? Então, nós vamos colocar outra lei agora. Os meninos que nascerem vão ser jogados no rio para ser comido pelos crocodilos. E assim a Bíblia diz que começou a acontecer. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo 3, a Bíblia fala que uma mulher por nome Joquebede, ela escondeu este menino por 3 meses. Eu fiquei a perguntar com Deus, como que esta mulher conseguiu esconder este menino por 3 meses? Porque a atitude de um menino recém-nascido, a forma dele falar é quando ele chora. Então, quando ele dá vontade de amamentar, ele chora, de mamar ele chora. Quando ele dá uma dor de barriga também ele chora. Qualquer coisa que ele sente, a sua vida é chorar, é a forma dele expressarem. E como que essa mulher conseguiu esconder ele por 3 meses? E agora ela pede a sua filha, irmã dessa criança, levar ele, colocar ele dentro de um cesto e colocar à beira do rio, no meio do junco. E aí a sua irmã afasta e fica assistindo de longe, segundo a Bíblia, para ver o que iria acontecer. Então a filha de Faraó, descendo para se banhar, ali junto com as suas criadas, ela vê o menino. E quando ela pega ele no cesto, estampa o cesto, a Bíblia diz que ele chorou. E aí ela achou o menino muito lindo e disse: "Você é filho dos hebreus, você é um hebreu. Agora eu preciso achar alguém para cuidar desse menino, eu vou adotá-lo." Então a sua própria irmã diz para ela: "Eu vou buscar alguém." E aí ela vai buscar a sua própria mãe, Joquebede, para vir cuidar do menino. Agora entenda o trabalhar de Deus, o projeto de Deus. E o que eu disse aqui já nesta mensagem, que nós não precisa tentar buscar uma explicação de Deus, o porquê da situação. Deus permite a sua mãe cuidar do seu próprio filho e por cima ainda ganhar o seu salário. É desta forma que Deus trabalha. Quando nós pensamos que estamos no fundo do poço, que não tem mais saída, que agora tudo acabou, Deus olha do céu e brada: "Não acabou, aleluia, ainda estou, eu vou dar prosseguimento, andamento no propósito em que tem na sua vida, apenas estou trabalhando." Então entenda, aceita o meu trabalhar, porque no final você verá, eu trarei você novamente ao cenário da situação e te mostrarei o porquê, dos porquês de tudo que aconteceu, e aí você entenderá o porquê que você passou por isso e por aquilo. Eu te estou provando, porque eu sou o teu Deus, que não erro nas minhas trajetórias, nos meus planos. Eu tenho meus planos traçados, mas tudo irá do meu jeito e não do seu jeito. E às vezes, irmãos, nós queremos que Deus trabalhe do nosso jeito, queremos que Deus faz da minha vontade e não a sua vontade. Se Deus fazer a minha vontade, Ele não é o meu Senhor. Se Ele fazer a tua vontade, também não é o seu Senhor. Mas nós sabemos que nós somos servos e Deus é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, Ele é soberano. Se Ele é soberano, a sua vontade que prevalece e não a sua e nem a minha vontade. Então aceita que dói menos, entenda o agir, o trabalhar de Deus na sua vida, no seu ministério. Agora Moisés cresce, chega a sua adolescência, chega a sua juventude. Eu preciso acelerar porque o relógio já está esgotado, horário.
E Moisés agora, a Bíblia diz que ele estuda nas melhores faculdades ali do Egito. Aleluia, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. Cresce no palácio, lugar de muitas riquezas, de muita luxúria. Quem não quer viver dentro de um palácio? Quem não quer viver no meio das luxúrias? Aleluia. Lugar de todo o conforto. Mas só que Moisés não sabia que ele era apenas uma passagem na sua vida dentro daquele palácio. Agora Moisés cresceu, formou, e a Bíblia diz que estava um egípcio judiando de um hebreu, e ele compra a briga, e a Bíblia diz que ele mata aquele egípcio e enterra ele na areia. Olhou para um lado, para o outro primeiro, né? É a atitude daqueles que querem fazer um crime, que ninguém vai ver e nunca vai ser descoberto. Só que pelo contrário, isso que acontece, Deus permitindo Moisés matar. E também Deus permite um olheiro ali para ver o que ele estava fazendo. Por que é Deus que está permitindo? Porque é mesmo que Deus estivesse dizendo: Moisés, agora o seu tempo no palácio se esgotou. O seu tempo no palácio acabou. A partir desse momento eu vou começar a contribuir para te tirar desse palácio. E quando Moisés toma atitude, mata aquele egípcio, enterra na areia, era o ponto de partida de Moisés ali do palácio. E agora, um outro dia, estando mais dois discutindo, Moisés entra para apaziguar. E a Bíblia diz que um deles disse: agora você está querendo dar um juízo sobre nós? Pensa matar-nos como tu mataste aquele egípcio, enterraste ele na areia? Agora Moisés, a Bíblia diz que ele temeu, porque ele sabia que essa notícia chegaria a Faraó. E a Bíblia diz que chegou a Faraó, e Faraó levantou com uma fúria muito grande a busca de Moisés. Só que Moisés já havia dado linha na pipa, Moisés já havia fugido, porque ele sabia que a situação não ficaria boa, aleluia, para ele, diante de Faraó, se Faraó alcançasse. Então Deus está permitindo, tirando Moisés ali do conforto, ali da riqueza, ali das luxúrias, e leva Moisés agora para o deserto. Agora é que é triste, porque viver no palácio é bom. Quem não quer viver no meio das luxúrias, riquezas, enfim? Mas agora Moisés sai para o deserto, vai parar num poço lá em Midian, salvo me engano, e ali as filhas de Jetro vêm, ele para a beira de um poço, elas vêm tirar água para tratar, para alimentar o seu rebanho do seu pai. E aí Moisés toma a frente, porque os outros pastores eram de costume de espantar elas dali, e eles darem água para depois ela ser a última da água. Então era de costume elas chegarem tarde na casa de Jetro, seu pai. E nesse dia acontece que elas chegam mais cedo, e Jetro pergunta: o que foi que aconteceu? Elas disseram: havia um moço ali. Então ele tomou a frente, pegou o cântaro e deu de beber ao rebanho. Por isso viemos mais cedo. Aí Jetro disse para ela: por que não trouxeste? Volta e chama ele, traga ele. Então Jetro era um sacerdote. Então percebe, Deus tirando Moisés do palácio, Moisés da luxúria, Moisés da riqueza, mas porém aonde havia muita idolatria, e no momento que Moisés está no meio da sua luxúria, aleluia, com certeza a Bíblia não diz, mas o Espírito Santo me fez
entender que Moisés, Deus estava esquecido na vida de Moisés, aleluia. Então Deus precisava preparar ele. Então estudou nas melhores faculdades. Agora Deus olha e diz: agora Moisés, você precisa ser preparado na minha faculdade, porque na faculdade dos homens eu já te preparei, mas agora é o seu momento e o meu, agora é você e eu. E a Bíblia não diz, mas com certeza Moisés agora caminhando para o deserto, quem sabe ele sentia saudade daqueles seus amigos que te davam tapinha nas costas, dos seus bajuladores, aleluia, que vivia te bajulando, te gabando, você é o cara, você é o melhor, você é o tal. Ei, queridos, existem muitos bajuladores, aleluia, que estão no palácio, na nossa presença, dá tapinha nas costas, mas nas nossas costas ele nos apunhala, na presença nos diz que nós somos bons, mas por trás nos atira pedra, tentando nos matar. Ei, tome cuidado com os bajuladores, louvado seja o nome do Senhor, porque esses não são amigos, esses estão querendo posição, esses não são amigos, mas são seus verdadeiros inimigos. E a Bíblia diz que o nosso verdadeiro amigo é Deus, é Deus, é Deus, e não há outro, porque esse é fiel, nele sim podemos confiar, nele sim nós podemos saber que ele não nos abandona, ele não nos trai, mas ele permanece fiel para sempre. Uei, andamancho, deraia súbria, bruirou que séria, duraia no comando, biginde bachende, condarraço de comanai. Rui Flávia, o Ichori Kindéria, Turimichermi, Flante, Comanda Rassuri, Comanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a sua presença. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. Deixa aí caminhar mais um pouco, porque o horário já esgotou. A Bíblia diz que Moisés agora, dentro da casa de Jetro, sacerdote, agora, a Bíblia não diz, mas eu quero me fazer uma conjectura aqui, ao lado de um sacerdote, agora Moisés começa a aprender, ou entender, o que é ser alguém que serve a Deus, o que é servir o Senhor, começa a ter novas experiências. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto estamos no palácio, estamos rodeados de amigos, a qual já disse, mas quando vamos para o deserto, então agora não temos mais amigo, aleluia, ficamos só, olhamos para um lado, olhamos para o outro, aonde estão os amigos? Ei, não tem amigo. Observe que Jó, quando estava passando pela sua dura prova, aqueles amigos, entre aspas, que estavam ali, que precisava consolar Jó, eram os seus acusadores. Observe que José, dentro da sua casa, tinha os seus irmãos, que precisavam ser os seus amigos, eram os seus inimigos, os seus acusadores, que estavam tramando contra ele. Ei, deixa eu te dizer nesta noite, cuidado com esses amigos, cuidado com esses amigos, aleluia, porque por trás pode estar tramando alguma coisa contra você, e depois a sua decepção será muito grande. Mas deixa eu te dizer nesta noite, precisamos confiar, mas desconfiando, como disse o pastor regional, pastor Clemar, nós precisamos pôr um pé na frente e outro atrás, se for preciso colocamos dois atrás,
atrás, porque não podemos confiar nesses amigos, mas o verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo, Ele não nos abandona, esse podemos confiar. No momento de tristeza, Ele vem consolar o nosso coração. No momento de angústia, Ele vem trazendo paz para nós. No momento de solidão, Ele diz: eu estou aqui, eu não te abandonei, eu sou o seu amigo, pode colocar a sua cabeça no meu ombro, porque eu vou te amparar. Eu apenas estou permitindo isto acontecer para que cumpra o propósito que tem na sua vida. Então volto a dizer nesta noite, se Deus tem um propósito na vida de alguém aqui nesta noite, entenda o agir de Deus, ou aceita melhor o agir de Deus na sua vida. Nunca tenta achar uma explicação, porque cada passo, aleluia, no nosso ministério é Deus trabalhando para que cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Jó lhe disse no capítulo 42: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Após Jó passar pelas suas provações, ele vem exaltando o nome do Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você poderá passar um momento difícil, mas jamais, aleluia, você pode abandonar o barco. Então a Bíblia diz que Moisés agora leva o rebanho de Jetro. A Bíblia diz que ele deixa no pé do monte e sobe por detrás do monte. E a Bíblia diz que ele vê a sarça queimar. Segundo a história, era de costume no deserto naquela época a sarça queimar, mas ela consumia. Só que nesse dia Moisés percebe que ela queimava, mas não consumia. Então a Bíblia diz que Moisés vira para ver o que estava acontecendo. E quando estava orando a Deus, o Espírito Santo me deu essa ilustração, que quando Moisés está de costa, Deus precisava falar com ele. Mas porém até então Moisés está de costa. O que é que eu entendo aqui? Quando Moisés vira, Deus agora disse: agora chegou o momento. Moisés agora voltou para mim novamente. Ei, vocês já perceberam que há momento na nossa vida que Deus parece que está tão distante, mas Deus não fica distante de nós. É nós que distanciamos de Deus. Deus não ausenta de nós, é nós que viramos as costas para Deus. E aí queremos que Deus fala. Como que Deus vai falar comigo ou falar com você, se você deu as costas para Ele? Como que Deus iria falar com Moisés lá no palácio, se Deus estava sendo esquecido na vida de Moisés? O maior enchou quindere ao ir. Proichori quindere antorindere que anamrante brobimi que dore calafaço. É preciso a nossa face está virada para Deus. É preciso o nosso coração estar voltado para Deus. Senão Deus não vai falar. Primeiro Deus aparece em forma de fogo ali na sarça. Para quê? Para chamar a atenção de Moisés. Então, conseguindo chamar a atenção de Moisés, Moisés vira novamente para Deus. E virando agora, ele começa a caminhar. Ele disse: ei Moisés, tira a sua sandália dos teus pés. Aleluia, não chegues para cá. Tira a sua sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E agora Deus começa a falar com Moisés. Agora chegou o momento de Moisés ouvir a voz de Deus, dizendo que era para ele libertar o seu povo.
E o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nessa tarde? Agora, como Moisés iria voltar lá de onde ele saiu correndo, fugindo de Faraó, para libertar um povo, aonde ele havia cometido crime, aonde ele estava sendo procurado? Aleluia! Mas uma coisa, queridos, nós devemos entender: quando nós estamos vivendo Deus puramente, ainda que seja preciso entregar a nossa vida para ser morto, mas nós não recuamos, e vemos nos nossos dias muitos que estão frios espiritualmente, se acovardando, se recuando, não querendo atender, aleluia, o chamado de Deus à sua vida, porque está faltando algo, que é isto aqui que eu já disse nesta noite: estamos vazios, aleluia. E quando estamos vazios, jamais algo vai transbordar em uma vasilha vazia. A Bíblia diz que somos vaso, e este vaso, ele precisa ser cheio. Você precisa repor, aleluia, o seu azeite novamente, para agradar a Deus. E uma vez estando cheio, aleluia, vai enchendo. Se você não parar, vai começar a transbordar, e aí você não vai aguentar. Você vai sair por aí evangelizando, você vai sair por aí em busca dessa alma. Você vai sentir desejo de pregar, você vai sentir desejo de cantar, você vai sentir desejo, aleluia, de ser um missionário, você vai sentir desejo de pastorear, você vai sentir desejo de ser regente do jovem, você vai sentir desejo de ser regente do circo de oração, você vai sentir desejo de ser regente da orquestra, aleluia, ou do coral, aleluia. Mas Deus está no controle, mas é preciso estar cheio. Deus não te esqueceu, é você que se esvaziou. Deus não te abandonou, é você que se esvaziou. Enche a partir desta noite. Entenda, a palavra de Deus está falando ao seu coração nesta noite. Eu não estou aqui, já disse, eu estou aqui para ser o porta-voz de Deus, e o Espírito Santo está falando através da minha boca nesta noite. Eu quero te dizer nesta noite, se você está entendendo a palavra de Deus, abra o seu coração nesta noite e comece a adorar, comece a buscar, comece a clamar o Senhor. Vai buscando, porque Ele está aqui. Vai buscando, porque Ele vai te encher. Anaya Súria, Ridariaui, Promante Dori que andeca Súria, Tecafachanda Ramandarabai, Urioshui Kenchou de Candarai Astéria, Estomando Mikindefa Subicominde Candarabacalabai. Aleluia. Ah, se todos estivessem sentindo o que eu estou sentindo nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. A presença dEle é maravilhosa. A presença dEle nos envolve. A presença dEle nos emotiva. A presença dEle renove as nossas forças. A presença dEle nos dá mais vigor. A presença dEle é real aqui nesta noite. E Jesus, Ele disse, lá em Mateus 7, aquele que busca, se encontra. Então, o que Jesus disse na parte A, quem busca, se encontra, ou seja, uma ação minha provoca uma reação em Deus. Aquele que me busca, encontra. Quem bate, abrir-se-á. Então, uma ação minha novamente, reação de Deus. Se eu buscar, eu vou encontrar. Se eu bater, abrir-se-á, Deus vai abrir portas que para você está fechada.
Deus vai abrir, Deus vai aonde você não consegue ir. Aleluia. E ele disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Abra o seu coração, e eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Às vezes nós fechamos o nosso coração, damos lugar para tantas outras coisas, mas para o Nazareno, às vezes nós estamos com o coração fechado. Mas espero que nesta noite não tenha pessoas aqui assim. Eu quero acreditar nesta noite que você está sentindo a presença dEle, que você está dando lugar para Ele, que você a partir de hoje sairá daqui pensando diferente, que você a partir de hoje terá uma nova atitude a partir de hoje. Eu não vou ir mais além, eu quero agradecer a minha participação aqui nesta noite, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério, guiando os seus passos, abençoando a sua família, e tudo que você fizer será abençoado por Ele. Eu agradeço por esta oportunidade nesta noite.